Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de geografia. Conteúdo sobre a umidade atmosférica. O que é a umidade atmosférica? É a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Eu costumo falar com os alunos. Na nossa sala tem água. Aí eles gostam de perguntar. Se alguém tem uma garrafinha de água, eu tenho, pessoal. Mas água não é só estado líquido, gente. A água ela também está no estado gasoso. A sala de aula está cheia de água, cheia de vapor d'água, né? Então, a umidade atmosférica, ela vai ter maior umidade ou menor umidade de acordo com a presença do vapor d'água na atmosfera. E os fatores que influenciam nesta umidade atmosférica vão ser, primeiro, temperatura. Se você tiver uma temperatura alta, a propensão de ter mais quantidade de vapor d'água, né, na circulando no meio de nós, a propensão é maior, mas desde que o calor esteja associado a condições de superfície. Você tem que ter lagos, rios, você tem que ter vegetação, seres vivos, para você manter o ciclo hidrológico, né? Você precisa ter água, vegetação na superfície para que você tenha um maior calor e, assim, uma maior quantidade de vapor d'água. Agora, se você tiver uma temperatura elevadíssima, mas a condição de superfície for um deserto, só tem areia, você vai ter um vapor, uma quantidade de umidade atmosférica extremamente baixa. Você não vai ter praticamente vapor d'água no deserto, porque você não vai ter deserto, você não vai ter água na superfície. Então fica uma situação extremamente ligada não só à temperatura, mas à superfície. Um outro fator que determina isso também é o fator altitude. Na medida em que quanto mais alto, mais frio vai ficando, menor a quantidade de moléculas de ar nós vamos tendo, a quantidade, se vai ter menos moléculas de ar lá no alto, nós vamos ter menor a umidade atmosférica. Ao mesmo tempo, os ventos. Se você tem a presença de ventos mais quentes, você vai ter a questão dos ventos chamados ventos mais úmidos, quentes e úmidos, né? Se você tiver ventos mais frios, estes ventos, eles vão ter a menor presença de vapor d'água, menor umidade atmosférica. Ventos frios são ventos com pouca umidade, tá? A gente também pode falar sobre a questão da maritimidade, continentalidade. O que é maritimidade? Uma região próxima aos oceanos, ela vai ter um fator que vai ser associado à maior presença de vapor d'água. Uma continentalidade, regiões longínquas é, do litoral. Se é uma região longínqua do litoral, você vai ter o ar com menor quantidade de vapor d'água, o ar mais seco. Por exemplo, nossa cidade de Brasília, bem no meio do Brasil. Lá, a cidade, se as pessoas colocarem uma roupa no varal, ela seca rapidinho. As pessoas, elas vivem com as suas casas com aqueles umidificadores que a gente geralmente vê na farmácia, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade costeira, a gente quase que não precisa, a gente já tem umidade atmosférica naturalmente aqui, uma cidade costeira. Mas regiões mais próximas, lá no interior do continente, a gente vai ter uma presença menor de umidade atmosférica. Ok, pessoal? Chegamos a mais o final de mais uma aula. Até logo, pessoal. Fiquem com Deus.